A Idade Média. Uma era de castelos, cavaleiros e cavalheirismo. Esses guerreiros eram mais do que soldados. Eram símbolos de coragem e lealdade. Juravam fidelidade aos seus senhores. Defendiam seu povo. Viviam sob um código de honra. Os castelos eram vitais, verdadeiras fortalezas contra invasores. Essas fortalezas de pedra pontilhavam a paisagem, com seus altos muros e portões guardados. As torres serviam como pontos de observação para os defensores. Lá dentro, as pessoas encontravam segurança. Um grupo de cavaleiros se destaca, os Cavaleiros Templários. Fundados em 1119, eles protegiam os peregrinos que viajavam para a Terra Santa. Evoluíram para uma poderosa ordem militar. Sua bravura nas cruzadas é lendária. Os templários acumularam riqueza e influência. Isso gerou suspeita e inveja. O rei Filipe IV da França os acusou de heresia em 1307. Muitos foram presos e torturados. A ordem foi dissolvida. Sua história permanece envolta em mistério. A Idade Média foi uma época de histórias poderosas. Contos de cavaleiros e magia encantavam as pessoas. Essas lendas refletiam os valores da época: bravura, honra e fé. Nenhuma é mais duradoura do que a lenda do rei Arthur. Arthur, um lendário rei da Bretanha, uniu seu povo e os defendeu contra os invasores saxões. Ele estabeleceu uma corte em Camelot. Seus cavaleiros eram renomados por seu cavalheirismo. Eles se reuniam ao redor da tábua redonda. Isso garantia a igualdade entre eles. A história de Arthur é repleta de magia. Merlin, o mago, o guiou. Ele recebeu sua espada mágica, Excalibur, da Dama do Lago. Esta figura mística representava o poder da natureza e desempenhou um papel fundamental na tradição arturiana. A busca pelo Santo Graal é central no reinado de Arthur. O Graal, considerado o cálice usado por Cristo na última ceia, tornou-se um símbolo de iluminação espiritual. A busca dos cavaleiros por ele representa o desejo humano pela verdade. O fervor religioso varreu a Europa na Idade Média. As Cruzadas, uma série de guerras santas, começaram em 1095. O Papa Urbano II convocou os cristãos para retomar Jerusalém do domínio muçulmano. Milhares atenderam ao chamado. A primeira cruzada, apesar das divisões internas, alcançou seu objetivo. Jerusalém caiu para os cruzados em 1099. Essa vitória estabeleceu o controle cristão sobre a Terra Santa. Também deu início a séculos de conflito entre o Ocidente cristão e o Oriente Islâmico. A Terceira Cruzada, de 1189 a 1192, é uma das mais famosas. Opôs Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, contra Saladino, o sultão muçulmano. Sua rivalidade tornou-se lendária. A cruzada terminou em um impasse. Jerusalém permaneceu sob controle muçulmano. As cruzadas tiveram um profundo impacto na Europa. Aumentaram o comércio com o Oriente, expuseram os europeus a novas ideias e culturas. Também levaram à perseguição religiosa e à violência. O legado das cruzadas é complexo e multifacetado. A vida na Idade Média era difícil para a maioria. A maior parte das pessoas eram camponeses. Trabalhavam na terra, viviam em casas simples. Suas vidas giravam em torno das estações e da colheita. O feudalismo era a ordem social dominante. Os senhores concediam terras aos vassalos em troca de serviço militar. Os camponeses trabalhavam a terra para o seu senhor. Pagavam impostos e dízimos. Em troca, recebiam proteção. Vilas e cidades começaram a crescer. O comércio floresceu. As guildas, associações de artesãos, regulavam seus ofícios. Elas estabeleciam padrões de qualidade e preços. Também forneciam apoio social para seus membros.
Apesar das dificuldades, havia alegria na vida medieval. Os feriados religiosos eram celebrados com festas e festivais. Música, dança e contação de histórias proporcionavam entretenimento. A Igreja desempenhava um papel central na vida das pessoas. Oferecia orientação espiritual e consolo.